Caros colegas, caros amigos e amigas do Brasil e do mundo que acompanham a Marcha pelas Ciências no Brasil. O momento que nós passamos aqui no Brasil é de particular sensibilidade, no caso das ciências e também da educação. No caso das ciências, nós estamos mobilizando todos os recursos para fazer frente à pandemia causada pela Covid-19, mas nós nos últimos anos temos vivido uma situação muito dramática no campo científico brasileiro, que é não apenas a falta de investimentos na infraestrutura, os recursos para a realização das pesquisas, pagamento de bolsa, para investimento na ciência e tecnologia de um modo geral, mas assumiu o governo do Brasil a partir do início de 2019 um grupo que não acredita na ciência, um presidente que não acredita na ciência, não acredita no conhecimento científico, partidário da ideia de que a Terra é redonda, de que não há aquecimento global. O governo brasileiro vem fazendo um esforço grande de desmontagem, de destruição do sistema de ciência e tecnologia em todo o Brasil. Isso tem impactado fortemente o sistema federal de educação, formado pelas universidades e institutos federais, mas também tem impactado os institutos ligados à própria federação, os institutos federais, que fazem uma rede de institutos ligados ao CNPq, mas, de outro modo, tem impactado também as universidades estaduais, muitas delas dependentes também do investimento nacional, feito sobretudo pelo CNPq e pela CAPES, que hoje estão sendo controlados sistematicamente por ministros que não são afeitos à área da educação e da ciência e tecnologia e que, portanto, não têm contribuído para a defesa desse patrimônio da ciência brasileira. No campo da educação, também a situação não é muito melhor. Pelo contrário, a situação tem piorado sistematicamente. Os avanços que nós logramos nas últimas décadas têm sido sistematicamente destruídos pelo governo atual. As estruturas de Estado construídas para fazer frente às enormes desigualdades brasileiras no campo da educação têm sido destruídas, assim como têm sido destruídas as estruturas de Estados que buscavam efetivar políticas de reconhecimento e de valorização das nossas diversidades. Portanto, no campo da educação também nós passamos por um momento muito grave. E esse momento, evidentemente, ele é ainda mais radicalizado pela pandemia, quando nós temos dezenas de milhões de alunos, crianças, adolescentes e jovens em casa. E o governo insiste em fazer a educação à distância. Muitas vezes as instituições particulares também têm insistido nesse aspecto e têm oferecido uma educação à distância de qualidade muito duvidosa, porque não há acesso dos alunos a um sistema de internet confiável, assim como não há preparação dos milhões de professores brasileiros para a realização de uma educação à distância de qualidade. Para piorar ainda mais o cenário, o governo acena com a retomada da discussão e da tramitação no Congresso Nacional de um projeto de lei que favoreceria o homeschooling, a educação doméstica no Brasil. Nós sabemos que esse sistema de educação é um sistema de educação defendido fortemente pelos grupos mais conservadores para manter as suas crianças em casa, longe das diferenças, longe das discussões políticas, e também significaria claramente um retorno das mulheres à casa para cuidar dessas crianças. Então, tudo isso nos faz viver neste momento no Brasil uma situação delicada, em que os grupos de direita, além de atacar a educação e a ciência, também têm atacado a própria democracia. O que está em questão no Brasil, portanto, é o próprio Estado de Direito democrático, a própria democracia e também, evidentemente, a nossa capacidade de resistência. Nessa perspectiva, a Marcha pela Ciência, convocada para o dia 7 de maio, aqui no Brasil, é um ato de resistência, é um ato de, ao mesmo tempo, defesa da educação, defesa da saúde, defesa da ciência, defesa da democracia, a defesa de mais recursos para a ciência, a educação, a saúde,
e, portanto, é uma defesa da revogação da Emenda Constitucional 95, que prejudica e impede o investimento nas áreas sociais, mas é fortemente uma defesa da própria sociedade brasileira, do campo democrático. É uma defesa de que nós não queremos um golpe de Estado, é uma defesa que nós não queremos o governo que aí está, um governo que não é apenas corrupto, mas um governo que agride sistematicamente a população brasileira. É um governo que promove a morte, que defende as políticas de morte, e neste momento é um governo que contra as orientações da Organização Mundial da Saúde, contra a recomendação do próprio Ministério da Saúde. Nós temos um presidente, representante desse governo federal, que vai à praça, que se reúne com a população, que chama a pandemia de uma gripezinha, que isso não vai levar a nada. Portanto, contra esse presidente, claramente um sujeito avesso à ordem democrática, claramente avesso às políticas de promoção da vida, que nós estamos convocando também a marcha do dia 7 a favor da democracia, a favor da educação, a favor da saúde, a favor de mais investimento nas políticas públicas e, portanto, é uma marcha em defesa da vida.